Eu quero que abra sua Bíblia em Isaías, mas desde o capítulo 52. Nós vamos fazer a leitura completa do último cântico do servo de Isaías. São 4 cânticos do servo em Isaías, capítulo 45, capítulo 49, capítulo 50, se eu lembro bem, acho que é 50, e no capítulo 52 e 53. É o último cântico do servo. Eu quero que abramos nossas Bíblias no capítulo 52, a partir do verso 13, e nós iremos dali até o final do capítulo 53. Por que fazemos isso? Porque, se você lembra muito bem, você deve saber disso, é claro que você sabe, a Bíblia, tirando os Salmos, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso foi um acréscimo posterior para facilitar a leitura, mas às vezes atrapalha, tipo aqui, o Cântico do Servo começa em Isaías 52, mas aquele que colocou os capítulos e versículos achou bem colocá-lo dentro do capítulo 52 e não no 53. Mas, enfim, não tem problema com isso, não. Vamos fazer a leitura completa desses versos, desde o verso 13 do capítulo 52 até o versículo 12 do capítulo 53. A leitura pode parecer longa, mas ela não é. E vale a pena, às vezes, ler o texto completo para termos uma ideia geral do texto que nós vamos pregar nesta manhã. Acharam o texto? Acharam, né? Ou o texto achou vocês? Ou ambas as coisas? Sempre é bom você ter a sua Bíblia ali aberta, porque, como você sabe, volta e meia eu faço menção de outras versões, então quem tem outra versão pode acompanhar, não vai se sentir excluído, porque a gente usa Almeida século 21, que é a que está ali, né? Você fez a correção. Beleza. Vamos fazer a leitura? Verso 13, capítulo 52. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele. O seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações, por causa dele reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor. E a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Como seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção como os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Senhor, muito obrigado nesta manhã, porque nós temos o grande privilégio de falar sobre o servo do Senhor.
é um texto, Deus, que deveria nos comover até as entranhas da nossa vida, pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. E permite, ó Deus, que nós nesta manhã nós possamos meditar na Tua palavra, ó Deus, do Cristo que veio e deu sua vida por nós. Ó Pai, nós te engrandecemos e te louvamos pela beleza do sacrifício de Jesus na cruz, a favor dos nossos pecados e transgressões. Nós te engrandecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, você vê como começa o capítulo 52 e você vê que ele é importante dentro da narrativa do texto. Ele não está fora. E aí eu volto a dizer, às vezes esse é o problema quando nós lemos a Bíblia em capítulos e versículos. Por isso sempre é importante você fazer a leitura. O ideal seria, a gente fazer a leitura de Isaías numa sentada só. Você sentou no capítulo 1, acabou no capítulo 66, sem interrupção. Seria o ideal, seria a coisa a ser feita. É difícil fazer isso. Nem eu fiz, Então eu não posso cobrar de ninguém. Eu não fiz também, não. Mas veja só como o capítulo 52 ele encerra. E como começa a nossa mensagem quando fala que o servo ele procederá com prudência. E ao mesmo tempo será exaltado, elevado e muito sublime. Essa prudência no seu andar é aquilo que Isaías vai dizer mais na frente, que ele não vai alvoroçar o povo. Ele não vai apagar o pavio que está fumegando, ele não vai levantar a voz nas praças, ele não vai fazer nada disso, mas ao mesmo tempo que ele é prudente, ele é exaltado. E essa palavra exaltado ali, ele lembra, porque é a mesma palavra quando Isaías vê o Senhor num trono alto e sublime. Exaltado. Isaías já está mostrando desse Messias, desse servo do Senhor, um caráter divino da sua missão. Ele será prudente, mas também será exaltado. A prudência e a exaltação, as duas coisas que nós vemos justamente no servo do Senhor. Mas no verso 14, ele vai falar justamente do aspecto físico desse servo do Senhor. Ele vai dizer que as pessoas pasmaram à vista dele. Você já pensou quando você vê alguém feio na rua, que de repente ele aparece? Você já viu como é que é? Ou como que acontece quando muitos de nós acordamos no meio da noite e o espelho está mal posicionado e a gente se vê no espelho, A gente assusta e depois, não, sou eu mesmo. Mas aqui neste caso, nós vemos que as pessoas viram no servo do Senhor um rosto desfigurado, uma aparência que não era como os filhos dos homens. Por quê? Porque justamente está mostrando que essa aparência do ser humano, no servo do Senhor, ela foi desfigurada. E você vai lembrar, e é claro que na sua cabeça deve estar, justamente quando os soldados romanos bateram em Jesus, espancaram em Jesus. O rosto ele foi desfigurado. Isaías já fala com relação a isso. Essa beleza foi transformada, foi distorcida. E o verso 15 ele vai dizer que ele causará temor a muitas nações. Mas esse temor a muitas nações, ele vem juntamente com o verso 15. O 14 e o 15 devem ser entendidos como uma unidade. E morreu de novo. E foi. Vamos dar uma última chance. O verso 15, veja o verso 14 como ele fala. Como? Tantos pasmaram à vista dele. E depois no verso 15 ele vai dizer que ele causará temor a muitas nações. Essa maneira como o verso trabalha, a maneira como o verso 14 e 15 trabalha, que fala como tantos pasmaram à vista dele, seu aspecto era tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens, ele causará temor a muitas nações. Ele está mostrando que há uma comparação. No verso 14 ele está desfigurado, mas no verso 15 ele não está. No verso 15 mostra que ele então causará temor. Por quê? Porque verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. De quem está falando o verso 15? Dos gentios. Daqueles que nunca invocaram o Senhor, que nunca clamaram ao Senhor, e o Senhor fala, eis-me aqui. O próprio Isaías vai falar com isso, mais uma vez. Essa maneira como ele aparece,
essa maneira como ele se apresenta, é justamente que ele vai gerar uma admiração nos reis. Eles taparão a boca, eles entenderão o que não tinham ouvido. O servo do Senhor, ele vai chegar até pessoas que nunca tinham ouvido falar dele. Mas como ele ia fazer isso? O que aconteceu? Por quê e como aconteceu isso? É o capítulo 53. O final do capítulo 52 é uma introdução ao capítulo 53. E por isso, o profeta ele começa justamente dizendo quem creu na nossa pregação. É a quem foi revelado o braço do Senhor. Há uma angústia do profeta, porque desde que Isaías começa seu ministério, uma das coisas que mais vemos em Isaías é a incredulidade da nação. E aqui no capítulo 53, ele continua com isso. Quem creu em nós? Quem creu naquela mensagem? Quem pode ver a mão do Senhor? Mas não há quem acredite, não há quem creia. Por quê? Porque no verso 2 ele vai dizer que não há beleza no filho. Ele foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, sem formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. A imagem de um Jesus maravilhoso, lindo, precioso, perfeito, diferente dos outros, não é uma ideia bíblica. A ideia bíblica da pessoa de Jesus é que ele era tão comum como qualquer outro. E que justamente nele não havia algo de charme para ser seguido. E nós vemos, na verdade, isso nos evangelhos. Nós podemos dizer, mas multidões seguiram Jesus. Sim, enquanto Jesus fazia milagres, as multidões o seguiam. Enquanto Jesus satisfazia as necessidades do povo, o povo seguia. Mas enquanto Jesus pregava, as multidões se esvaziavam. O exemplo mais claro é o capítulo 6 de João. Jesus multiplica os pães e peixes, o povo então quer coroá-lo. Por quê? Porque assim como nos dias de hoje, todo mundo quer um Deus assistencialista, um Deus Papai Noel, o Deus que possa dar aquilo que eu espero dele. E Jesus não queria esse tipo de reinado. O reinado de Jesus é diferente. Jesus sai, ora a noite inteira, os discípulos vão, Jesus anda sobre as águas e o texto vai dizer que Jesus ia indo na direção dos discípulos, mas na verdade Jesus ia ultrapassá-los. Os discípulos têm que chamar Jesus para que pare um pouco. E ali vem a cena de Jesus andando sobre as águas, Pedro também. Chegando do outro lado, o pessoal viu que Jesus não andou na barca, e por isso que eles pegam aquela barca, chegam do outro lado e perguntam como que o Senhor chegou aqui. E Jesus não responde. E todos queriam, Jesus fala, vocês estão aqui porque vocês querem pão. E Jesus fala do pão da vida. Depois dessa mensagem, foi se esvaziando o número de seguidores até Jesus ficar de novo com os 12. E Jesus novamente fala para os discípulos, a porta está aberta, se vocês também quiserem sair, não tem problema não. Não havia um atrativo em Jesus, que as pessoas dissessem, não havia aquele charme para que as pessoas falassem, eu vou seguir Jesus. Pessoas seguiam Jesus escondidos. Ninguém queria falar bem de Jesus diante das autoridades. Todos tinham medo. Até hoje é igual. Jesus não cria charme nas pessoas. Você repara isso? Como nós sabemos que Jesus não cria charme? Se posicione diante das pessoas por causa da sua fé em Jesus. O que as pessoas vão fazer? Na hora, vão se afastar da sua vida. Sabe por quê? Não há charme em Jesus. As pessoas querem um Jesus do jeito que eles desejam. É aquele Jesus que todos falam. Mas aqui, como a Bíblia fala, não há beleza nele. Ninguém enxerga a beleza em Jesus. Ninguém. Por isso que ninguém segue Jesus até hoje. E por isso, muitas vezes, nós temos uma dificuldade enorme em seguir Jesus. Porque não há charme em Jesus. Nem nós sentimos esse charme muitas vezes. Por quê? Porque ele é mais ou menos... Você já viu as árvores do cerrado como eles são? Quem já foi para o cerrado? Levante a mão. Como são as árvores do cerrado? Retorcidas, secas. E piora quando está no período seco.
Você pensa que essas árvores não servem nem para fazer lenha. Mas poderiam até servir. Mas elas não têm uma beleza. Quem é do Cerrado acha a coisa mais linda, não? Quando chove fica bonito. E mesmo assim, muitas vezes chove, 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 e as árvores ainda têm aquela aparência de seco. As pessoas como Jesus são assim, não há beleza. Quem crê no Messias, por isso, é aquele que certamente o Espírito de Deus convence. Porque se for por métodos humanos, nós não seguiríamos Jesus. O verso 3 vai dizer que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dor, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Ele foi rejeitado, por quê? Porque não teve homens nobres ao redor que o seguissem ou que o apoiassem. Jesus foi seguido por pessoas comuns. Não foi somente por pobres, por pessoas comuns, que o pessoal comum era pobre, na verdade. Dizer pessoas comuns naquela época e pobres naquela época é a mesma coisa. Jesus era seguido por pessoas comuns. Que poderosos seguiam Jesus abertamente? Nenhum deles. José de Arimateia, rico, seguia Jesus como? Escondido. Nicodemos foi visitar Jesus à noite. E as defesas que faziam com relação a Cristo eram defesas meio assim, vamos falar, meia boca. Por quê? Porque não havia um poderoso por trás de Jesus. E as pessoas então rejeitavam isso até hoje. Não é que as pessoas falam, você não estudou o suficiente. Você só vive em função da religião. E religião é questão de tolo. Não é assim que se fala hoje. E por isso é que nós tanto focamos que nossos filhos vão para a universidade. Sabe por quê? Às vezes não é porque eles devem ir. Senão porque nós queremos demonstrar às pessoas que ser crente é ser inteligente. Isso é errado. Isso é errado. Vou te demonstrar que crente não é burro. Então a pessoa vai, faz curso, que não serve para nada, somente para dizer, eu tenho um diploma, eu vou demonstrar que ser crente não é ser burro. Quem fala que essa é a medida para determinar que a fé cristã é relevante? Nenhuma. As pessoas podem pensar o que quiser do cristianismo. Entenda, gente, não estou falando contra, ok? Quem sou eu para falar contra? Eu seria hipócrita, né? Mas se você está direcionando seu filho para ir na universidade, direcione-lhe também para ter uma fé firme. Principalmente a fé. Ele pode demorar 1, 2, 3 anos para entrar numa universidade, mas se você investir no estudo e descuidar a fé, você vai ter uma pessoa estudiosa sem Cristo. E me fala o que é melhor. Jovem, a mesma questão. De que adianta você querer focar para entrar numa boa universidade se você com isso vai perder a fé? Foque na sua fé e foque nos estudos, mas principalmente foque na fé. Não pode sacrificar no altar do conhecimento a fé cristã. Não pode. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? A gente tem que pensar dessa maneira. E Jesus é um homem de dores. Mas ali, apesar da dor, do sofrimento de Jesus, nós temos que entender que desde que Jesus se encarnou, foi uma vida de dor, de sofrimento, num estado de humilhação. O Senhor da glória, o Senhor de todas as coisas, a razão da criação, se fez homem, renuncia à sua glória, mas não à sua divindade, à sua glória, para vir como um ser humano, para andar entre nós, para viver na amargura da vida da carne. Isso é dor. Para um Deus santo, viver e andar no meio de pecadores, isso é dor. Ele é homem de dores. Mas ali nós vamos para os versos 4 ao 6. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Jesus curou doenças, mas aqui Ele ia carregar sobre si as dores. Não ia somente curar, Ele ia tomar todas as enfermidades e levar sobre si. A palavra aqui, enfermidade, não é o sentido de enfermidade
da alma, é sentido de enfermidade mesmo. Entenda isso. Aqui eu não vou mentir para você. Eu não vou falar o que o texto não está. Enfermidade ali é enfermidade física. Ele levou, sim, as enfermidades físicas. Ele carregou as nossas dores. E sabe qual era a nossa atitude? Nós dizíamos que isso aconteceu porque Deus estava punindo ele. Isaías fala que nós consideramos Jesus castigado por Deus. E foi o que a pessoa fazia na cruz. Ah, ele está ali, olha lá, se é o Filho de Deus, que desça da cruz, que venha, aí nós vamos crer nele. Todo mundo achava que Deus tinha abandonado Jesus à sua sorte. Na verdade, nós vamos ver na frente que não foi bem assim. Ele carregou sobre si. Ele sofreu não porque merecia, sino porque ele estava carregando as nossas enfermidades no nosso lugar. E depois no verso 5 vai falar que ele foi traspassado, ele foi furado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E aqui é onde entra o aspecto do pecado. Ele foi furado por causa dos nossos pecados, esmagado pelas nossas maldades. O peso do castigo, da ira de Deus foi sobre Jesus. Para quê? Para que ele pudesse nos dar a sua paz. É o que se conhece como uma substituição penal. Ele carrega, então, a minha enfermidade, ele carrega o meu pecado, para que eu, em contrapartida, receba dele a sua inocência, a sua justiça, a sua santidade. Há uma substituição. Ele toma meu lugar, ele leva, carrega sobre si as nossas enfermidades. Ele foi furado, traspassado, moído pelos nossos pecados. Então a paz de Deus vem até nós por causa desse sacrifício de Jesus na cruz. Ele sofre e suporta o castigo nosso. A consequência do pecado, ele carrega sobre si. Vida para a doença, cura para feridos, perdão para transgressões, porque o sacrifício dele é muito melhor do que qualquer outro. O verso 6 fala que nós andávamos desgarrados como ovelhas, que cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A maldade de todos nós. E aqui é interessante o uso da ovelha. Desgarrados como ovelha, e nós lembramos de João capítulo 10, quando Jesus fala que ele era o bom pastor que dava a vida pelas suas ovelhas. E ele falou que ele tinha outras ovelhas que ele ia chamar mais na frente, que ouviriam sua voz para ter somente um rebanho e um pastor. E aqui está falando que justamente nós andávamos assim, desgarrados como ovelhas, cada um andando no seu lugar. E mesmo assim, sem antes de nos chamar, ele carrega sobre si a maldade de todos nós. Esse todos nós é o nós, ovelhas do Senhor. Mesmo nós, andando desgarrados, Jesus morreu no nosso lugar. Toda a consequência do pecado é Jesus quem carrega sobre nós. Jesus então carrega a nossa enfermidade, carrega nosso pecado. E ali ele fala depois que ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu sua boca. E aqui nós lembramos do sacrifício, lembramos daquele cordeiro preparado, no Monte Moriá, por Isaac. O Deus que provê. O Deus que proveu que um sacrifício substituto a favor do pecado da humanidade. Não é o Deus que provê dinheiro e trabalho. Esse não é o Deus que provê. É o Deus que providencia para si mesmo um sacrifício substituto a favor da nossa salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías está dizendo que ele justamente não abriu sua boca. Ele se oferece, ele deu a sua vida por nós, porque ele quis. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo.
O juízo opressor de Jesus, nós sabemos como foi. A multidão foi coagida a pedir Barrabás. Por isso que houve uma coerção ali. Um tribunal que manda Jesus ser assassinado. O justo pelo injusto. Mas essa morte seria por causa da transgressão. Ela poderia ser chamada uma morte injusta. Mas ela não foi. Sim, foi feita na injustiça, mas para carregar o pecado de todos nós. Porque se avaliarmos o caráter de Jesus, ele jamais teria sido levado ao juízo. A única maneira de que o filho morresse seria através de um juízo injusto. Isaías fala justamente disso, porque não haveria outra forma. Como Jesus morre e é sepultado, dando-lhe uma sepultura com os ímpios. Lembra dos ladrões? Não tem ladrão bom nessa história. Os dois são maus. De fato, aquele que é mal chamado ladrão bom, que não era, ele fala, nós estamos aqui pagando a justa consequência dos nossos atos. Mas ele não fez pecado algum. Designaram-lhe sepultura com os perversos. Mas quando ele foi sepultado, qual foi o túmulo que ele usou? O túmulo de José de Arimateia, com os ricos, foi na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano da sua boca. Repare como Isaías vai mostrar o caráter santo do Senhor. E logo após volta como um discurso circular. Contudo, e aqui é importante porque vem a pergunta, quem matou Jesus? Tem pessoas que falam que quem matou Jesus fomos nós. Tem quem fala que quem matou Jesus foram os romanos. Tem quem fala que quem matou Jesus foram os judeus. O verso 10 diz, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quem matou Jesus? O Pai. O Pai. Não fomos nós. A gente não teria como levar Jesus ao matadouro. Nós não temos essa autoridade. Quem leva Jesus é o Pai. Por isso foi a vontade do Senhor. Vontade aqui não é prazer. É o cumprimento da vontade do Senhor. Esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. E ele verá sua posteridade. E aqui nós vamos para a ressurreição de Jesus. Ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. E ficará como? O Pai esmaga Jesus, a ira de Deus recai sobre ele e é quando ele clama, Deus meu, por que me abandonaste? É o abandono do Pai na pessoa de Jesus. Mas Jesus vê o fruto do seu trabalho, a obra que ele fez, ele enxerga na cruz o fruto do seu trabalho, cada um de nós, filhos escolhidos pela graça, e ele fica como? Como nós vemos isso? Está consumado. E ali, quando nós vemos a grande obra redentora, ele verá esse fruto, ficará satisfeito. Por isso que Jesus vá na cruz. E ele não vá com tristeza. Na sua angústia, ele clamou ao Pai. Ele foi atendido pelo Pai. Mas ele vá por amor a nós. Por esse sacrifício pelo pecado, como fala aqui, que com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. O texto conclui dizendo que por isso eu lhe darei uma porção com os grandes. Aqui nós entramos então no momento maravilhoso da ressurreição e ascensão de Cristo. Lhe darei uma porção com os grandes, repartirá o despojo com os poderosos. Quem são esses poderosos? Se você fala que são os anjos, está errado. Somos nós que cremos. Não por causa do nosso poder, mas por causa do poder da ressurreição de Cristo que atua em nós. Porque derramou a sua vida até a morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. É interessante como esse texto
Ele é citado em Atos capítulo 8, com o etíope, quando fala com Filipe. O etíope está lendo esse texto e fala para Filipe de quem o profeta está falando. Dele mesmo ou de outro? E Filipe toma esse texto de Isaías e, começando dali, ele fala de Cristo. E quando nós pensamos dessa maneira, nós pensamos que o Filho veio para morrer. Jesus veio para morrer, verdade, todos nós nascemos para morrer, né? Mas o propósito de Jesus era dar a sua vida por nós. Por isso a sua vinda era necessária, por causa das nossas transgressões e pecados. Impedidos por natureza de alcançar a graça de Deus, a nossa condição nos impossibilitava de entrar na presença do Senhor. Aliás, como pecadores, nós não temos nem sequer o desejo de buscar a Deus. Romanos 8:7 fala que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ninguém pode buscar a Deus por si mesmo. Ninguém. Se a pessoa tem o desejo de buscar a Deus e se desperta nele uma fome por Deus, é Deus quem está chamando essa vida. Não é ele. E como nós sabemos isso? Quando as pessoas querem buscar a Deus e vão atrás de outros deuses, entenda, é o vazio da alma dele, na procura de Deus, mas ele não consegue enxergar Deus. Voltamos, quem creu na nossa mensagem? Por isso é que o sacrifício de Jesus, ele foi completamente planejado por Deus, o que faz com que esse sacrifício seja totalmente garantido, perfeito, imutável e eterno. Pecado elevado na cruz. Jesus carregou o nosso pecado, mas Jesus também carregou nossas doenças. Ele levou sobre si isso, para que esse fardo não seja nosso. E olha que nós enfermamos ainda, né? E nós também ainda pecamos. Mas nós sabemos que na consumação dos tempos, nem pecado, nem doença nos atingirá mais. Porque o Cordeiro de Deus carregou sobre si o pecado e toda a enfermidade. Por isso que é bom frisar que o texto de Isaías fala de enfermidade física, sim. Porque senão, na eternidade, nós poderíamos ficar doentes. Por isso é importante. Pessoas que falam, não, mas aí o texto quer dizer enfermidades da alma. Não. Enfermidade física também. Por isso é que o sacrifício de Jesus, ele nos mostra, em primeiro lugar, seu ofício de profeta. 3 vezes Jesus falou que morreria na cruz. 3 vezes ele falou que ressuscitaria. E além do mais, os profetas falaram disso. O ofício profético de Jesus mostrou que ele seria o Cordeiro de Deus. E até hoje, através da sua palavra, ele nos fala sobre isso. Mas também nós vemos o ofício sacerdotal de Jesus. Ele como o Cordeiro de Deus. O texto de Isaías enfatiza Jesus como o Cordeiro de Deus. Hebreus vai enfatizar também Jesus como o sumo sacerdote. Jesus é a oferta que se oferece a si mesmo a favor da nossa salvação. Jesus é aquele que se oferece perante o Pai para nos dar vida. No dia que Jesus morreu e foi sepultado, não houve festa no inferno. Pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. Quando Jesus morre, o que houve no inferno foi pânico. Porque uma coisa que Satanás não queria era que Jesus morresse na cruz. De onde se tira a ideia da festa no inferno enquanto Jesus está sepultado? Da Bíblia não é. Da Bíblia não é. Em primeiro lugar, quando Jesus foi tentado por Satanás, a segunda tentação de Satanás é: se tu és o Filho de Deus, vá no pináculo do templo e se joga, porque você não vai morrer. Quando Jesus fala que pela primeira vez que ele seria entregue pelos homens, seria morto e ressuscitado no terceiro dia, o que Pedro fala? Não, Senhor, de maneira alguma, não, que isso não te aconteça. Morre não, Senhor. E Jesus fala o quê? Afasta-te de mim.
Jesus está na cruz pendurado, o que as pessoas falam? Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Entenda, Satanás não queria que Jesus morresse. Como é que Jesus morre e o inferno passa festa? Gente, isso é herético. Isso é herético. Isso é, eu posso até arriscar de dizer, isso é blasfêmia. Porque Colossenses fala que quando Jesus morre na cruz, Jesus expõe publicamente Satanás e seus demônios, triunfando sobre eles na cruz. Então, como é que Jesus na cruz vence Satanás e o inferno faz a festa? Entende o problema? Quem estava tremendo, as pessoas que estavam tremendo naquelas noites foram os discípulos, mas o inferno não. No momento que Jesus morre até sua ressurreição, eis o sumo sacerdote se oferecendo a si mesmo perante o santuário não feito por mãos humanas, perante o Pai como nosso representante. É o dia da expiação. É o momento em que o véu é rasgado, é o momento em que o chão treme, é o momento em que há mortos que ressuscitam. Como é que o inferno vai se alegrar quando o autor da vida morre a favor dos seus filhos? Aliás, a favor dos seus irmãos. Não, é o começo do fim. É a vitória de Jesus. É o Jesus vitorioso, é o Rei. O reinado de Jesus começa a partir da sua ressurreição, sim. Mas aí é quando começa a ser gestada a manifestação gloriosa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que a ressurreição de Cristo, ela aconteceu em glória e majestade. É a mensagem da noite, não vou continuar. Por isso é que Ele é o Senhor e Salvador. E aí a pergunta é, como é que nós vamos negar Jesus depois de tudo isso? Como é que nós vamos desprezar a obra de Cristo, a suprema grandeza da glória do seu poder, simplesmente porque nós temos medo das pessoas? Como é que nós vamos temer diante dos homens, dos desprezos dos homens, das opiniões contrárias, somente por causa de um Cristo? Como que por causa de um Cristo? Entenda, amado. Nós temos dificuldade na contemplação do sacrifício de Jesus, do preço que foi pago, do sacrifício perfeito. Nós tememos as pessoas, mas a gente deveria temer a Deus como nós tememos as pessoas. Nós tememos aos homens, temos medo de negar as pessoas e corremos o risco de negar Jesus. Aquele que não tem, como fala Hebreus, ele não tem problema nenhum em nos chamar de irmãos. Por isso é que quando nós entramos na presença de Deus, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, nós entramos na comunhão perfeita com o Pai. E não somente isso, nós entramos num caminho para a nova aliança. E o caminho para a nova aliança, nós manifestamos isso de duas maneiras. Nós manifestamos isso no batismo, quando nós manifestamos através da nossa declaração pública de fé, que somos participantes da nova aliança, e também na ceia, quando lembramos do sacrifício de Jesus, quando lembramos da sua morte, quando lembramos do seu corpo que foi moído, quando lembramos do sangue que foi derramado, nós dizemos que este cálice nós bebemos como que? É o sangue da nova aliança. Nós lembramos da nova aliança na ceia que faremos esta noite com o favor de Deus. E a ceia, então, ela se transforma, ela é para nós uma lembrança da nova aliança que nós temos feito com Deus. E do compromisso que nós temos como discípulos de Cristo e também como irmãos uns aos outros. O batismo é a nossa declaração, nós pertencemos à nova aliança, a nossa declaração pública de fé, mas ao mesmo tempo fazemos isso no lugar público para dizer, eu também pertenço a este povo que é a igreja local.
E quando participamos da ceia, nós reafirmamos a nova aliança com Deus, feita por Cristo na cruz do Calvário, mas é uma reunião que se faz pública, porque nós dizemos, eu reafirmo essa aliança com quem? Na comunidade de fé. Por isso é que ceia não se faz na solidão, porque desvirtua o senso da ceia. E por isso é que não se faz nem batismo virtual, nem ceia virtual. Se faz presencial. Então, amados, o texto de Isaías, ele nos fala justamente sobre o Cordeiro de Deus, que mesmo não sendo a pessoa mais bonita do mundo, nem o mais charmoso, nem o mais atraente, porque até os dias de hoje ele é assim, ele carregou sobre si as nossas dores, sofreu nossas angústias, padeceu por causa do nosso pecado. Por isso que nós temos que tomar sumo cuidado na hora quando nós entendemos o significado da graça. Porque nós pensamos que graça é porta aberta, é caminho amplo para fazer o que quisermos, porque Deus é gracioso. Deus é gracioso, sim. A graça de Deus se manifesta em Cristo, sim. Olha o preço que foi pago na cruz. Agora, eu volto com Hebreus quando ele fala como nós vamos descuidar uma salvação tão grande. Como nós muitas vezes, pressionados, intimados, coagidos, negamos o Senhor e participamos com pessoas, momentos, atitudes que não honram a Deus e nós simplesmente deixamos passar batido porque pensamos que a graça de Deus não inclui a honra devida ao nome do Senhor. E nós precisamos ter sumo cuidado com isso. Antes de você ir para algum lugar, antes de você aceitar algum convite, antes de você ouvir alguma coisa, antes de você fazer alguma coisa, de fazermos alguma coisa, de pensarmos em alguma coisa, sermos convidados para alguma coisa, nós temos que pensar que realmente o nome do Senhor será glorificado nesse momento, trará glória ao Senhor. Eu posso vir na igreja e contar isso como testemunho. Eu lembro sempre, falavam isso na minha igreja, quando eu era novo convertido. Você seria capaz de contar isso como testemunho na igreja? Serviria para a glória de Deus? Traria salvação de vidas que não são convertidas? Certamente o Cristo da Bíblia seria honrado. Nós temos que começar a pensar de uma maneira mais cristocêntrica, mais focada no Senhor, na contemplação da glória de Cristo. A morte de Jesus não foi uma morte à toa. Ele morreu pelo seu povo. Por isso que eu não creio num sacrifício universal. Não é bíblico. Se Jesus morreu por todos, no sentido extremamente amplo da expressão, logo todos seriam salvos. Não é bem assim. A salvação é para todo aquele que crê. O sacrifício de Deus é perfeito, então a salvação foi dada ou foi feita por todos aqueles que vão crer. E como você e eu não sabemos quem é, nós pregamos a todos, na esperança de que todos creiam, embora nós mesmos saibamos que nem todos vão crer, mas alguém vai crer. E enquanto nós estivermos vivos neste mundo, é porque ainda existem pessoas que precisam do Evangelho. Enquanto Cristo não retornar, quer dizer que há pessoas que ainda podem crer. E por isso nós nunca podemos abaixar os braços. Por mais que o mundo mergulhe no pecado, nós devemos, nesse mesmo mergulhar das pessoas no pecado, nós devemos nos levantar e proclamar a salvação que vem pelo Senhor. Porque se alguém vem a Cristo
e crê por essa pessoa, valeu a pena o sofrimento de Jesus. Por essa pessoa, inclusive, valeu a pena o escárnio que nós sofremos por causa de Cristo. Mas entenda, e com isto eu encerro, se o mundo hoje não crê, não é por causa do pecado das pessoas. Principalmente é por causa de que nós não estamos mostrando uma vida cristã frutífera, que envolve, inclusive, a ideia de sofrer por causa de Cristo, a qualquer nível do nosso sofrimento. Nós devemos sofrer por Cristo como algo desejável, maravilhoso, honroso, que glorifica a Deus. Porque foi isso que Ele fez por nós. Menos do que isso, nós não podemos aspirar. Se Ele sofreu, nós também sofreremos com Ele. Incline a sua cabeça, vamos orar.